conversa de hoje vou contar a história da construção do Templo de Salomão. Davi foi escolhido e abençoado por Deus para ser um grande rei em Israel. Davi morava num lindo palácio em Jerusalém e o tabernáculo era o lugar onde ele e os israelitas adoravam a Deus. O tabernáculo era uma tenda portátil construída por Moisés lá no deserto e foi trazida pelos israelitas em suas peregrinações até a terra prometida. Certo dia, Davi pensou que não era justo morar num lugar tão lindo enquanto Deus habitava numa simples tenda. Por isso, resolveu construir uma casa para Deus. Mas Davi era um homem de guerra, tinha matado muitas pessoas em suas batalhas e o templo era um lugar santo. Por isso, Deus não o deixou construir. Porém, deu para Davi o projeto pronto de como o templo deveria ser construído. Durante todo o seu reinado, Davi preparou tudo para a construção do templo. Quando já estava bem velhinho, escolheu seu filho Salomão para ser o rei no seu lugar. Deu para ele todas as instruções detalhadas e todo o tesouro que havia juntado para a construção do templo. Antes de morrer, Davi o encorajou, porque Salomão era muito jovem e havia recebido uma tarefa muito difícil: ser o rei de Israel e o construtor do templo de Deus. Olha o que Davi disse para ele: meu filho, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Crianças, quando tiver algo difícil para fazer, peça a ajuda de Deus. Lembre-se que Deus está com você. Ele é poderoso para lhe dar habilidade, coragem para fazer o trabalho que você precisar. Para começar a construção do templo, Salomão mostrou ser um jovem sábio. Colocou em prática todas as instruções do seu pai. Ouviu os conselhos dos líderes de Israel e dos mais velhos. Apesar de todo o tesouro que Davi havia deixado para construir o templo, toneladas de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, linho e pedras de todos os tipos e tamanhos. Ainda assim, precisava de mais. Por isso, Salomão comprou cavalos e carros do Egito e da Cilícia e pediu madeira ao rei de Tiro, que prontamente lhe enviou muitas madeiras e trabalhadores profissionais. Salomão também organizou equipes de trabalhadores voluntários, 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem as pedras e mais de 3.000 trabalhadores para dirigirem a obra. Cada trabalhador fazia o que sabia: serventes, carpinteiros, desenhistas, ourives e muitos outros profissionais. Eles fizeram doações e trabalharam alegremente. O templo foi dividido em 3 principais partes: o pátio, o santo lugar e o santo dos santos.
No pátio ficava o altar de sacrifícios pelos pecados do povo. Era feito de madeira e revestido de bronze. E a bacia, feita de bronze, servia para a purificação do sacerdote, que lavava as mãos e os pés antes de entrar no santo lugar. O santo lugar era feito de madeira e revestido de ouro, enfeitado com pedras preciosas. Nas paredes e nas portas eram desenhados querubins. E todos os utensílios que usavam no tabernáculo foram colocados no templo. 10 candelabros, 5 de cada lado, a mesa dos pães e o altar de incenso feito de ouro. O Santo dos Santos era separado do santo lugar por uma cortina, e lá era o lugar que ficava a Arca da Aliança, toda de ouro. Neste lugar, a presença de Deus era manifestada, mas somente ao sumo sacerdote uma vez por ano. A grandiosa obra do templo foi construída no lado leste de Jerusalém, no Monte Moriá, num período de 7 anos, e ficou conhecida como o Grande Templo de Salomão. Depois de tudo pronto, Salomão reuniu o povo. Ele lembrou os israelitas que o templo havia sido construído para a glória de Deus e falou da importância de serem obedientes aos seus mandamentos. Depois Salomão orou diante de todo o povo. Deus estava feliz e encheu o templo de sua glória. Desceu fogo do céu e uma nuvem repousou no templo como um sinal da presença de Deus. Deus prometeu que habitaria no meio deles enquanto o povo fosse obediente. Os músicos tocaram seus instrumentos, todos se ajoelharam e louvaram a Deus por sua bondade e misericórdia. Crianças, o templo construído por Salomão e toda a sua grandeza não foram por acaso. Deus tinha o propósito de mostrar algo infinitamente maior e mais importante do que aquele lugar físico. Uma das coisas que Deus queria ensinar ao povo era sobre sua santidade. Por isso, os israelitas eram separados da presença de Deus por uma cortina que ficava na entrada do lugar chamado Santo dos Santos. Hoje, todas as pessoas que creem em Jesus como Filho de Deus têm seus pecados perdoados e podem entrar na presença de Deus livremente. Sabem por quê? Porque Jesus morreu numa cruz, derramou seu sangue precioso como sacrifício por todos os nossos pecados. No dia da sua morte, a cortina do templo foi rasgada em 2 partes, do alto a baixo. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 19 a 20. Por isso, meus irmãos, por meio da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Crianças, isso é maravilhoso e profundo. Eu e você podemos nos tornar santos e estar na presença de Deus através de Jesus. Agora vamos baixar a cabeça, fechar os olhinhos
e fazer a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, eu te agradeço pela Bíblia, que nos conta a história do teu povo e nos ensina a verdade sobre a salvação eterna. Eu creio que Jesus é o teu Filho amado, que morreu numa cruz como sacrifício pelos meus pecados e por meio da sua morte me deu livre acesso à tua presença. Dá-me coragem e capacidade para fazer as coisas difíceis que tenho a fazer e principalmente a te obedecer todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Crianças, estou morrendo de pena. Meu tempo aqui com vocês é muito pequeno e eu ainda tinha tanta coisa para falar sobre o templo, mas vou dar um conselho. Peça ao papai, à mamãe ou qualquer pessoa para juntos lerem a Bíblia, pesquisarem, montarem uma maquete sobre a construção do Templo de Salomão. Tem tantas coisas para vocês aprenderem, vale a pena. Na nossa próxima conversa, vou contar uma história sobre a sabedoria do rei Salomão. Tchau, crianças! Um beijo e até a nossa próxima conversa.